Olá, cursistas. Eu sou a professora Flaviane, responsável pelo módulo 4, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre as operações com os números naturais, da adição e da subtração. Como um roteiro, né, nós temos aí a introdução, a BNCC, operações com os números naturais, da adição e subtração, sugestões de jogos e materiais didáticos e cálculo mental. Para iniciar, né, a gente sabe que a BNCC é um documento que norteia a educação hoje no Brasil. E dentro da temática dos números, né, nós temos a adição e subtração, e como objeto de conhecimento e as suas próprias habilidades, né? Aqui nós temos algumas habilidades específicas das primeiras séries do ano inicial, né? E aí, como objeto de conhecimento, a construção dos fatos básicos da adição e da subtração, e espera que essa criança desenvolva como habilidade a construção de fatos básicos da adição e para utilizá-lo em procedimentos de cálculo para resolver problemas, e relacionado também ao dia a dia, né? As atividades do dia a dia. Construir fatos básicos da adição e da subtração, utilizá-lo no cálculo mental ou escrito, e como problemas envolvendo os diferentes significados da adição e da subtração, nós temos aí os termos da adição de juntar e acrescentar, e da subtração de separar e retirar. E aí espera-se que os alunos do primeiro ano resolvam e elaborem problemas de adição e subtração envolvendo números de até 2 algarismos, né? Com significados de juntar, acrescentar, separar e retirar, com suporte de imagens ou de materiais manipuláveis, utilizando estratégias e formas de registros pessoais. Já o aluno do segundo ano, ele vai resolver e elaborar problemas de adição e subtração já envolvendo os números de até 3 ordens, com o significado de juntar, acrescentar, separar, retirar, utilizando as estratégias pessoais. Dentro dos procedimentos do cálculo mental, né, o mental escrito com números naturais da adição e subtração, o aluno do terceiro ano ele vai utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental escrito, inclusive os convencionais, para resolver problemas significativos envolvendo a adição, subtração com os números naturais, né? É só para a gente ter uma noção das habilidades que os alunos vão precisar desenvolver dentro dessa temática que estamos trabalhando hoje, conversando hoje, que é a adição e subtração. Operações com os números naturais. Nós viemos estudando aí os conceitos de números, e entende-se que só conhecer os números não basta, é preciso saber operar com eles, e mais ainda saber como efetuar com essa ou aquela operação na resolução de uma dada situação ou problema, né? Dentro da adição, que é este módulo, né, trabalharemos as operações de adição de números naturais por meio de jogos, brincadeiras e da exploração de situações do dia a dia. E aí a gente trouxe bastante sugestões para vocês desses jogos e brincadeiras, né? E já de início, na exploração das situações do dia a dia, o sistema monetário é um sistema que envolve o nosso dia a dia, já que precisamos ir ao mercado, né? Fazer as nossas compras do dia a dia. E aí eu trouxe aí a ideia de trabalhar o sistema monetário juntamente com a adição, né? Uma criança tem R$3 mais R$2, e aí ela fica com R$5. A adição é a primeira operação matemática que se aprende, por isso temos mais facilidade, né? Ela é uma operação mais natural da nossa vida. Quem não gosta de acrescentar, de juntar, de ganhar ou colecionar coisas? Envolve ideias de acrescentar, ideias de juntar, que são efetivamente prazerosas. Juntar e acrescentar. E eu trouxe essa imagem aí para a gente refletir no nosso dia a dia, né?
E em todo o tempo a gente faz essa operação de forma envolvendo as nossas atividades do dia a dia. Na ideia de juntar, da adição, nós temos duas quantidades, né, que se juntam para formar uma outra. E aí eu trouxe esse exemplo aí, duas irmãs vão ao mercado para comprar uma barra de chocolate para a prima de presente. Ana leva R$ 13 e Marisa R$ 11. Elas gastam todo o dinheiro. Quanto pagaram pela barra de chocolate? Então, Ana tem 13 e Marisa 11. E aí elas precisam juntar esse dinheiro para conseguir alcançar o objetivo da compra desse presente, né? E aí entende-se que elas pagaram R$ 24 na barra de chocolate. Na ideia de acrescentar, nós temos apenas uma quantidade e uma segunda quantidade aparece para modificar a primeira. Então, João ganha 5 carrinhos da madrinha e 3 da prima. Quantos carrinhos ele ganhou, né? Então, João tinha 5, e aí vem a quantidade, né, dessa segunda parcela para modificar o valor da primeira. Então, ele acrescentou dentro desse valor. E entender esses conceitos, né, e as crianças terem esse entendimento, facilita com que eles consigam resolver as questões do problema do dia a dia envolvendo a adição. Quando os alunos estiverem bem familiarizados com estes resultados mais simples, convém introduzir nas atividades situações que envolvam adições cujos resultados não ultrapassem 20, né? Acho que agregando aos poucos essa quantidade, para que as crianças internalizem esses resultados, a decomposição dos números e a utilização de propriedades podem ser úteis. Por exemplo, na realização aí da conta de 7 mais 9, podemos usar 7 é igual a 5 mais 2, ou 9 é igual a 5 mais 4, e assim, 7 mais 9 é igual a 5 mais 2, mais 5 mais 4, que seria igual também a 5 mais 5, mais 2, mais 4, mais 10, mais 6, é igual a 16, né? Utilizar esse tipo de propriedade facilita e pode ser útil. Aí nós temos outros exemplos, a criança A, a criança B, 7 mais 9 é igual a 16, pois contamos duas mãos, 10 dedos, mais 6 dedos, 2 de uma mão e 4 na outra. Eu acho que trazer esse tipo de sugestão, de exemplo, facilita com que a criança compreenda. Já a subtração, ela é usada quando queremos retirar uma quantidade da outra, ou completar uma quantidade até atingir a outra, né, que também poderia usar o termo de acrescentar, comparar duas quantidades, ter a mais que. E aí o exemplo 1 traz essa reflexão: Joana comprou 5 biscoitos e decidiu comer um. Quantos biscoitos sobraram? Se Joana tem 5 biscoitos, como retirou um biscoito para calcular quantos biscoitos vão sobrar? Deverá subtrair 5 menos 1, que ela comeu. E aí, portanto, ela ficou com 4 biscoitos. Já no exemplo 2, Zuleika gosta muito de ursinhos de pelúcia. Já tem 4. Mas quer completar meia dúzia. Então, quantos faltam? Né? Ela tinha 2 pelúcias, pois 6 menos 4 é igual a 2, que era o que ela precisava completar. O exemplo 3. Zuleika gosta muito de ursinhos de pelúcia e que tem 4 e Pedro tem 6. Quem tem mais, né? Aqui, nesse caso, nós temos um caso de comparação, porque Zuleika tinha 4, Pedro 6, e aí você faz uma comparação de quantidade para saber a diferença. E aí, como exemplo de algumas atividades, né, nós trouxemos essa atividade 1, né, sexta dos números de adição.
E aí a proposta dessa atividade, né, é dividir a turma em duplas e a uma distância combinada, os jogadores tentam acertar as bolinhas em recipientes numerados. A pontuação de cada dupla é a soma dos números obtidos pelos seus dois participantes. Na primeira versão do jogo, você pode usar apenas os números de 0 a 5, né? E aí ampliando conforme eles forem se apropriando do entendimento da adição. E aí a proposta é que você use copinhos contendo os números no fundo, né? Organizando em uma determinada configuração. Aqui eu trouxe um exemplo de uma configuração que poderia ser utilizada. E bolas de ping-pong. Né? E aí vai se somando aí a pontuação que conforme eles forem acertando a bolinha no copo. Na atividade 2, um campeonato de par ou ímpar, né? Com uma mão ou as duas, a brincadeira de par ou ímpar é muito comum para decidir, por exemplo, quem irá começar um jogo. Para tirar o par ou ímpar, uma das pessoas diz par e a outra é ímpar. Depois exibem simultaneamente o número entre 0 e 5, mostrando em uma das mãos. Se a soma de ambos os números for par, ganha quem disse par. Caso contrário, vence quem falou ímpar, né? E aí, além da adição, da contagem aí, você ainda pode trabalhar, né, esse conceito de par ou ímpar. Na atividade 3, eu trouxe um adivinho discreto. Nessa brincadeira, pede-se para a criança pensar em um número de 0 a 30. E anotar esse número em papel sem dizer em seguida. Ela deve examinar cada um dos 5 cartões, entregando ao mágico apenas os cartões em que o número pensado estiver presente. A partir dos cartões recebidos, o número é adivinhado rapidamente pelo mágico. A atividade costuma deixar a turma intrigada e curiosa para saber como o número pode ser encontrado tão depressa. Tentar explicar como foi montado esse exercício para que o truque dê certo. Se conseguir explicar, faça sua própria mágica para as crianças. Como nós estamos, né, num vídeo, eu vou dar uns minutinhos para vocês pensarem. E aí eu vou trazer a solução desse exercício para vocês. A explicação, né, dessa brincadeira do adivinho, o número n de 1 a 30 pensado estará presente nas fichas tais que n é inscrito na base binária com os primeiros algarismos que aparecem nelas. Aí o exemplo aí, se a criança pensar no número 26, como foi pensado numa base binária, né? 2 foi elevado a 0, e aí teve o primeiro número, que seria 1. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, 8. E 2 elevado a 4, 16. Então, se construiu esse primeiro número aí das fichas, né? E aí, você vai sempre realizar a soma dos números iniciais de cada ficha. No caso, as fichas que ele encontrou, que ele sugeriu no número 26, aí você tem o 2 como número inicial da ficha 2, você tem o 8 da ficha inicial, né, da ficha 4, e o 16 da ficha 26. Então, uma vez 2, mais uma vez o 8, mais uma vez o 16. E aí dá 26, porque 2 mais 8 mais 16 dá 26. 2 mais 8, 10, mais 16, né, 26. E aí vocês podem fazer o teste, que qualquer outro número vai
coincidir com a soma do primeiro número de cada ficha, tá? Aí eu trouxe como uma atividade a trilha, que você pode tanto usar, né, com a adição e a subtração, e eles adoram brincadeiras de dados, né? E aí você usa para avançar para a adição e para voltar para a subtração. Uma adição e uma subtração, né? Utilizando materiais manipuláveis, utilizando estratégias e formas de registro pessoais. Acho que isso é muito importante. Você também pode usar o material dourado, você pode usar palitos, você pode usar tampinhas para trazer como proposta para essa atividade. A atividade 6, que seria o uso com dominó, também você pode estar trabalhando, né? E aí, em vez de só do registro no papel, você pode usar o próprio dominó como material concreto, né? Um material manipulável. E aí, uma ideia que, para a gente também trabalhar essa adição e a subtração, eu trouxe as barras de Consiné, e que você pode, cada cor vai vai representar um número, né? Um algarismo, e aí você pode fazer a soma, né? Eu trouxe uma tabela, ó, de quantitativo, né? 10, depois 2 mais 8, 1 mais 9, 5 mais 5, né? Cada fileira de cor representa um quantitativo que você pode estar trabalhando. E quando eles tiverem conhecimento, né, do quantitativo e do algarismo que representam, isso ainda vai tornar mais fácil. Aí o verde representa 3, o preto representa 7, por exemplo, né? Para poder fazer essa construção aí. Aí o verde escuro, mais 4, 6 mais 4, né? 2 mais 5 mais 3, 4 mais 3 mais 1 mais 2. Isso seria uma forma de estar trabalhando, né? A adição também e a subtração. Aqui a gente tem um exemplo de adição e outro exemplo de subtração também que você pode estar trabalhando. O 8. De que maneira a gente pode representar esse 8? 3 mais 5, 2 mais 4 mais 2, 1 mais 2 mais 2 mais 3, né? E já embaixo, já até traz um problema. Nico brinca com as barras fazendo jogo de tirar. Ele constrói um trenzinho e tira uma barrinha. E aí você vai trabalhando mesmo a subtração. E aí, dentro do cálculo mental, né, a gente vai trazer algumas ideias também. O cálculo mental se vale de truques, como a alteração de parcelas ou fatores e a devida compensação no resultado. As estratégias utilizadas nas operações da adição. O cálculo mental ele pode ser utilizado de diferentes formas, e com o tempo e uso facilita as estratégias de cálculo, pois é, de certa forma, compreendido o algarismo fazendo-se uso de regras padronizadas. As estratégias utilizadas em cálculos de adição são várias, tendo como principais procedimentos a decomposição do número, a propriedade associativa, busca do complemento, arredondamento e compensação. Pode-se visualizar o uso de algumas estratégias analisando os exemplos a seguir. Nestes, fez-se o uso de diversas estratégias, mostrando a forma como proceder o cálculo nas operações de adição. Aí nós temos como exemplo aí 1.245 mais 39. Nesse caso, ele fez um arredondamento do 39 por 40, né? Para facilitar o cálculo mental. 1.245 mais 40, 1.285. E aí depois ele retira desse 1.285 um que foi acrescentado, então o resultado seria 1.284. Já no exemplo 2, ele faz um arredondamento da primeira parcela, né? 200 mais 42, aí 242.
Dentro desse 242, ele tira 1 para descobrir o resultado, já que ele acrescentou um arredondamento com o algarismo. Já no exemplo 3, ele acrescenta 2, né? Porque aí ele transforma 68 em 70. Aí 450 mais 70 é igual a 520. 520 menos 2 é igual a 518. As estratégias utilizadas nas operações de subtração, em cálculos de subtração, são diversificadas também. E aí a gente destacou aqui alguns procedimentos mais utilizados, que é a decomposição e a complementação do número quando falta. O exemplo 1, 1.000 menos 450. 1.000 menos 400 menos 50. 1.000 menos 400 menos 50. Que aí foi resolvendo pelas parcelas. 1.000 menos 400 é igual a 600. Menos 50, 550. No exemplo 2, ele arredonda o 198, né? 200 menos 2, que seria a representação do 198, menos 50. 200 menos 50, 150. Menos 2, 148. Esses são alguns exemplos aí das estratégias utilizadas no cálculo mental para a operação de subtração. Agora eu deixo para vocês algumas sugestões de vídeos. Aí as nossas referências, né, bibliográficas. Eu gostaria de agradecer e me desculpar pelo atraso, né, na atividade, por questões de imprevisto. Espero que vocês aproveitem bastante do material. E aí, para nossa reflexão, não se pode falar de amor, de educação, sem falar de amor, né? Uma frase aí do Paulo Freire, tá? Obrigado mesmo pela participação de vocês aí.